dia, sexto ano. Hoje é a nossa primeira aula de língua portuguesa, né? Comigo, enquanto a professora Helena está se restabelecendo. Tá legal? Então, nós vamos começar a falar sobre um assunto que vocês com certeza já viram no quarto e quinto ano. Porém, a gente vai ver com um pouquinho mais de dificuldade, com um pouquinho mais de detalhes, tá? Que são os pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais, como o próprio nome diz, pronome, ou seja, próprio para o nome. Quem é esse nome? É o substantivo, né? Então, eles fazem referência ao substantivo. De que modo? De que maneira? Ou substituindo o próprio substantivo ou acompanhando esse mesmo substantivo. Quando nós temos uma oração, né, uma frase, né, que acontece, onde ocorre uma ação, nós temos o sujeito, que é o elemento da oração que faz a ação, e temos o predicado, que é tudo aquilo que é feito pelo sujeito. O pronome pessoal, ele tem a função, então, de funcionar ou como sujeito, no caso de pronomes pessoais do caso reto. Então, aqui, ó, pronomes pessoais do caso reto. Ele funciona como sujeito, ou seja, ele substitui o nome lá dentro da oração. Enquanto os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Pronome pessoal oblíquo, ele acompanha o nome, tá? Na maioria das vezes ele se apresenta dentro do predicado, tá? Ele funciona como um complemento. Então, ele vai estar dentro do predicado. Complemento. Então, eu coloquei aqui, tá? Um exemplo. Ele e Maria foram passear. Sujeito da frase, ele e Maria. Aqui, eu já tenho o pronome pessoal. O ele. Né? Aqui, por enquanto, ele não está, ele está funcionando como um substituto de um nome. Eu não falei qual o nome desse homem, né, ou desse menino. Então, a gente está substituindo. E na segunda, quando eu falei eles foram passear, eu novamente substituí o meu sujeito. Eu transformei o ele e o Maria, os núcleos do meu sujeito, em um único só, em um único pronome pessoal. Eles, tá bom? Se eu ainda continuar falando tanto de Maria quanto desse senhor, desse rapaz, no caso dele, que eu não mencionei o nome, eu poderia falar assim, ó, eu os vi juntos. Vamos lá. Eu os vi juntos. Eu tenho aqui dessa nova frase dois pronomes pessoais. Um reto e o outro oblíquo. Pessoal reto é o próprio sujeito da frase. Eu. O que eu fiz? Vi Maria e ele juntos. Porém, para não repetir, para não ficar repetitivo, ficar falando, mencionando a todo momento ele, Maria, ele, Maria, ele, Maria, o que eu fiz? Substituí esse termo por um pronome pessoal oblíquo. Os. Eu os vi juntos. Então, esse os aqui, como ele está substituindo, né, algum elemento que eu já havia falado anteriormente, porém, ele está dentro do predicado, ou seja, dentro da ação. Qual ação é essa? De ver, ele é classificado como pronome pessoal oblíquo, tá legal? Então, lá no livro de vocês, peguem, por favor, na página 22, coloquem a data de hoje, dia 13/8, tá? Esse resuminho aqui, seria bacana vocês copiarem no caderno de vocês, tá? Tudo isso aqui é um resumo bem rápido de tudo que está no livro, tá?
Então, anotem, por favor, e vamos lá para a leitura do livro. Mas antes da leitura do livro, a gente vai escutar um trechinho de uma música que até faz diferença aqui no nosso livro, ó, Esperando na Janela. Vamos dar uma escutadinha enquanto a gente faz a leitura ouvindo a música. Vamos lá. Então, vamos lá. Esperando na Janela, né? Um forrozinho aí de Gilberto Gil. Todas essas palavras que estão em negrito são pronomes. Porém, nem todos são pronomes pessoais, nem reto, nem oblíquo. A maioria. Alguns são pronomes demonstrativos, né? Mas a gente também vai ver pronome interrogativo, pronome relativo, tá? Isso mais pra frente. Hoje a gente vai falar sobre pronomes pessoais, que faz referência a pessoas, tá? Ao sujeito. Então tá assim, ainda me lembro do seu caminhar. O primeiro pronome aí é um pronome oblíquo, né? Por quê? Além de estar fazendo referência ao sujeito, no caso eu, falando da minha pessoa, ele está dentro do predicado. Seu jeito de olhar, eu me lembro bem, né? Tá falando, fazendo referência à minha pessoa, pronome pessoal, reto. Fiquei querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. Ela aí tá funcionando como o quê? Como substituto de um nome de uma moça, né? De uma mulher. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Esse aperto aumenta o meu desejo e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Esse lhe falar, com quem esse eu, né? Esse eu lírico, lembra lá? De poesia, de canções que nós vimos no primeiro trimestre? Nós ainda estávamos juntos, né, em sala de aula. O que esse eu lírico aqui, né, tá fazendo referência com esse li? A moça que ele está cortejando, né? A mulher, a menina que ele está cortejando. Então, esse li tá o quê? Substituindo o sujeito ela, tá? Por isso eu vou na casa dela falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar. E novamente o ela substituir o nome da moça. Viu como é que funciona, né? A todo momento, toda hora a gente utiliza o pronome, né, pessoal, tanto reto quanto o oblíquo. Voltando à leitura aqui do livro. Na canção acima, as palavras destacadas são pronomes. Eles geralmente aparecem para indicar as pessoas do discurso e apontar o seu lugar no espaço. Sublinha, por favor, esse trecho. Eles geralmente aparecem para indicar as pessoas do discurso e apontar o seu lugar no espaço. Ou seja, mostrando a função, né, ou de sujeito ou de complemento do predicado, tá? Mas quem são essas pessoas do discurso? Isto é o que veremos neste capítulo. Pronome é uma classe de palavra variável que tem como função substituir ou acompanhar o substantivo. O que é uma classe de palavra variável? Quando eu falo de variação é porque ele muda em número e gênero. Tá? Singular, plural, masculino e feminino, por isso que ele é variável. Não são todos os pronomes, tá? Mas é a grande maioria. Então, por ser a grande maioria, ele é considerado uma classe de palavras variável, tá bom? Exemplo, Rafaela passou na prova, pois ela é muito estudiosa. Esse ela é muito estudiosa, ela está fazendo referência ao substantivo próprio
Rafaela. Neste exemplo, o pronome ela substitui o nome, substantivo Rafaela, citado anteriormente no contexto, o que evita a repetição do termo. Agora veja outro exemplo. Meu carro foi rebocado. Nesse caso, o pronome em destaque apenas acompanha o substantivo carro, determinando a sua posse, isto é, de quem é o veículo. Com base nesses exemplos, observa-se que temos dois tipos de pronomes, pronome substantivo e pronome adjetivo. Então, vamos lá. Quando um pronome ele substitui um substantivo, ou seja, ele passa a ser considerado, portanto, um substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Então, aqui, ó, no eles foram passear, como se ele está fazendo substituição de um termo que eu já tinha dito anteriormente, ele é um pronome substantivo, tá? Porque ele está fazendo papel de substantivo. Já quando eu falo meu amigo passeou, esse meu está fazendo referência a quem? Ao substantivo amigo. Ele está acompanhando o substantivo, o sujeito. Por ele estar acompanhando, ele é um pronome adjetivo, tá? Então fica até fácil de lembrar, ó, substituindo pronome substantivo. Está acompanhando pronome adjetivo, tá legal? Então vamos continuar aqui na página 23. Os pronomes são classificados em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, sendo que hoje nós iremos apenas ver os pessoais. Classificação dos pronomes. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as três pessoas do discurso. Que pessoas do discurso? Quando a gente fala de discurso, está falando de quê? De conversa, de fala. Numa fala nós temos aquele, que é o falante, né? Que é a primeira pessoa. Nós temos aquele que ouve, que é a segunda pessoa. E tem aquele que é o quê? O assunto da fala, o assunto da conversa, que é o de terceira pessoa, tá? Então aqui embaixo nós temos aqui as três pessoas do discurso, a quem fala, a primeira, a com quem se fala, que é a segunda, e sobre a quem se fala, que é a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Eu, tu, ele e ela, singular, nós, vós, eles e elas, no plural. Aí tá assim. Os pronomes pessoais podem ser do caso reto, que funcionam como sujeito, como nós já vimos, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, e o do caso oblíquo, aqueles que funcionam como um complemento. Quais são eles? Me, mim, comigo, no caso de primeira pessoa do singular, de, ti, contigo, segunda pessoa do singular, o, a, Cecília, consigo, terceira pessoa do singular, nós, conosco, primeira do plural, vós, convosco, segunda do plural, os, as, lhes, consigo também, tá? Na terceira do plural. O pronome lhe é o único pronome oblíquo átono, que apresenta junção com a preposição equivalente a ele ou a ela. O lhe, então quando vamos voltar lá no trechinho da música que nós escutamos, na primeira estrofe, lá na penúltima linha, esse aperto aumenta o meu desejo e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Esse lhe faz substituição a quem? A ela, de falar com ela. Tá legal? Então vamos lá, página 24. Na página 24 nós temos aqui a tabelinha bem visível, tá? Dos pronomes pessoais, tanto os retos quanto os oblíquos. Os oblíquos divididos em átonos e tônicos, tá legal? Mas antes tá assim, ó.
o uso do tu e você. Logo no finalzinho aqui, ó, nesse primeiro trecho aqui, ó, o importante é saber que os pronomes tu e você devem vir acompanhados das formas verbais e dos pronomes referentes, de segunda pessoa para tu e de terceira pessoa para você, respectivamente. O uso do tu e você é mais cultural do que formal, tá? Tem algumas gramáticas que costumam dizer que o uso do tu é formal, enquanto você é informal. Está correto? Sim. Mas vai além disso. Há também a questão cultural, tá? Em algumas regiões, principalmente na região sul do nosso país, o pronome tu, o pronome de segunda pessoa, não só o tu como o ti e o te, são bastante utilizados. Então faz parte da cultura deles. Nós aqui, né, principalmente nós cariocas, é muito você. Quando a gente quer dar um ar de formalidade, a gente utiliza o quê? Senhor e senhora, tá? Então isso é mais questão cultural. Lembrando que se você utilizar o pronome tu, você vai adequar o verbo, a conjugação verbal de acordo com o tu, que é de segunda pessoa do singular. Mas se você for utilizar o pronome de tratamento, você não é pronome pessoal, é pronome de tratamento, ele é considerado, ele equivale ao pronome pessoal de terceira pessoa. Tá? Então você vai fazer as adaptações da sua oração, da sua frase também de acordo com esse sujeito de terceira pessoa. Tá legal? Então vamos lá. Emprego dos pronomes pessoais. Letra A, estou aqui. Os pronomes pessoais eu e tu nunca são regidos por preposição. É preciso substituí-los pelas formas mim e ti, respectivamente. Então, exemplo, espere entre mim e o porteiro, tá? Então, nunca o pronome eu e tu vai vir após o uso, tá? De entre, tá? Espere entre mim e o porteiro. Nunca vai vir o eu e o tu depois da preposição entre. Não tenho nada para ti. De novo, outra preposição, o para. Depois de preposições, nunca poderemos utilizar pronome pessoal reto eu e tu, tá? As demais eu posso utilizar tranquilamente. Letra B. Os pronomes o, a, os, as, que são pronomes oblíquos, assumem as formas lo, lá, los e las para as formas verbais terminadas em R, S ou Z, suprimindo as letras finais dos verbos. O que é suprimir? Retirando, tá? Aí, exemplo, preciso terminar a lição. Se eu for substituir esse termo, esse complemento, a lição, por um pronome pessoal oblíquo, vai ficar dessa forma: preciso terminar lá. Veja que eu retirei o R e acrescentei o oblíquo lá, tá? Por quê? Esteticamente falando, se fosse só o A, preciso terminar A, ia ficar estranho, né? Ia ficar com a estética ruim, né? Para pronunciar e para ser até mesmo entendido, tá legal? Então essa letra B aqui é importantíssima. Todas elas são, mas essa letra B, por experiência como professora, é bastante, eu vejo muitos erros, incidência de erros acontecer com mais frequência nesse caso. Então coloque aqui, importantíssimo na letra B, tá? Letra C. Com as formas verbais terminadas em som nasal, os pronomes o, a, os e as assumem as formas no, na, nos, nas. O que é som nasal? Esse né? Levaram, comeram, né? Terminados em AM, por isso que é som nasal.
quando você for fazer a substituição de um pronome por um pronome oblíquo, esse pronome oblíquo, tanto o, a, os ou as, vão tomar as formas de no, na, nos ou nas. Exemplo, roubaram o cofre na mansão do milionário. Roubaram-no na mansão do milionário. Esse no, então, está fazendo o quê? Substituição do substantivo o cofre. Letra D. O pronome oblíquo pode ser reflexivo quando se refere à mesma pessoa do pronome reto. Penteei-me para o baile. Penteei a mim mesmo. Tá? Ou seja, esse a mim mesmo se torna um pronome reflexivo. O que é um pronome reflexivo? Você faz a ação em benefício próprio, tá? Outro exemplo, Narciso mirava-se no espelho d'água. Mirava a si mesmo. Ele estava olhando para o próprio reflexo, tá? Então, pronome reflexivo. Letra E. Os pronomes nos, vos e se são reflexivos recíprocos quando indicam ação mútua, ou seja, ação de reciprocidade. Exemplo, para fazer as pazes, abraçam-se, ou seja, eles se abraçaram, tá? Quando, ou seja, entre o sujeito da minha frase está havendo entre eles uma ação de troca, eu utilizo, portanto, os pronomes oblíquos nos, vos e se. Tá?